Fala, Liberto, que todo mundo detesta político, governos, estados, né? Toda essa burocracia e tal, isso não é novidade. Mas até onde você iria para se libertar? Tem aqui vários casos na história de pessoas que fizeram coisas maravilhosas. Dá uma olhada no vídeo. Aqui, no caso da Ilha das Rosas, é um filme que tem na Netflix que foi baseado em fatos reais. Um italiano lá revoltado, um engenheiro, quis construir a própria plataforma dele para criar o seu próprio país. Dá uma olhada no vídeo. Este cara foi proibido de dirigir o carro que ele mesmo construiu, então ele decidiu fundar seu próprio país com suas próprias regras. Giorgio Rossa é um engenheiro italiano que projetou e financiou a construção de uma plataforma de 400 metros quadrados suspensa no mar por pilares de concreto e aço, que foi inaugurada em 1º de maio de 1968. No dia do trabalho, né? De fato, pessoas querendo trabalhar e tirar os parasitas das costas. A ilha ficava próxima à costa de Rimini, na Itália, mas ficava tecnicamente em águas internacionais. Giorgio Rossa se autoproclamou presidente e declarou a República da Ilha Rosa um estado independente que possuía seu próprio governo, moeda, correio, estabelecimentos comerciais e o idioma oficial era o Esperanto. O projeto da ilha previa uma espécie de edifício sobre o mar que contaria com um bar, um restaurante e uma lojinha de souvenirs. A ilha captava água potável do subsolo e Giorgio Rossa secretamente tinha esperanças de conseguir extrair petróleo, que tornaria sua micronação fabulosamente rica. Mexeu no petróleo, criou uma moeda, não. Como Não, era não, de se não. esperar, Giorgio Rossa despertou a fúria das autoridades italianas que alegavam não haver permissão para a construção da ilha, que havia sonegação de impostos e que a ilha ameaçava a segurança nacional. Então, após 55 dias da declaração de independência da ilha, os militares italianos assumiram seu controle e a destruíram com dinamite em 11 de fevereiro de 1969. O engraçado dessa história é que, após ele ter feito isso, ele fez em águas internacionais. Então, mundialmente, esse marco foi aumentado, né? Então, o Estado sempre vai dar um jeito de sufocar a sua população, mudar as regras ou fazer qualquer coisa que for suficiente para conseguir estrangular e manter o seu gado dentro do curral. Teve outro caso aqui, né, que bem interessante também, da República de Minerva, né? Foi uma história bem mais curta. Have you ever heard about the millionaire from Las Vegas who tried to create his own country Um milionário, né, de Las Vegas queria criar o seu próprio país, né, sem estado, sem imposto, sem toda essa burocracia. by literally dumping sand into the middle of the ocean? In the early 1970s, Michael Oliver dreamed of a libertarian utopia, a nation without taxes, government control, or regulations. He raised funds from wealthy investors who shared his vision of a lawless paradise. Oliver found a E aí ele captou recursos, né, encontrou uma área ali no meio do mar com alguns corais. remote coral reef in the South Pacific called Minerva Reef, about 300 miles southwest of Tonga and 800 miles northeast of New Zealand. The reef was underwater at high E os corais estavam escondidos, né, embaixo da água tide and unclaimed by any nation. In e não era 1971, reclamado por Oliver and nenhuma his nação. team arrived with barges of sand shipped E aí eles pegaram um navio, né, na Austrália, cheio de terra, e começaram a aterrar esses corais. from Australia, dumping it onto the reef until it rose above the waves, forming several small islands. They raised a flag, declared independence on January 19th, 1972, and even minted their own currency. Então imagina, os caras chegaram lá, colocaram terra no meio do nada, né, no meio do mar, num lugar não declarado, colocaram bandeira, declararam independência, criaram a própria moeda. The plan? Expand the islands into a 2,500-acre playground for the ultra-wealthy. But Tonga wasn't having it. King Taufa Ahau Tupou IV, a man so large he held the Guinness World Record for heaviest monarch, personally backed a mission to reclaim the islands. E aí, obviamente, o parasita não vai ficar de braços cruzados, né? Imagina, levou, construiu um lugar que você vai ter liberdade. Não, 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 temos que atacar isso aí para não dar ideia ruim ao povo.
Tongan ship with 90 crew members arrived, lowered the Minervan flag, played the national anthem, and claimed the territory. The Republic of Minerva existed for only a brief moment. Dreams of a tax-free paradise crushed before they could take root. Do you think anyone could ever actually create a new country? Exato. Então, assim, o projeto ele arrecadou um monte de dinheiro, fez toda essa expedição, mas sempre vai chegar um parasita para atacar. Será que a gente não vai conseguir construir um lugar livre? E aqui no Brasil não foi diferente, né? A gente viu na Guerra de Independência ali vários lugares estouraram, né? A Guerra de Canudos, Farrapos, né? Várias guerras ali em Minas Gerais também, na cidade ali de Ouro Preto, a gente visitou e foi um período bastante assim de revoltas em vários lugares do país e basicamente o Estado mandou a força bélica e suprimiu a população. Tem outro caso também, que esse foi o mais duradouro, que foi a República Anarquista de Cospaia, né? Nesse lugar não era um pequeno pedaço de terra, né? E ele sobreviveu 400 anos, né? Essa pequena república prosperou bastante, né? Por justamente não ter burocracia, não ter imposto, né? Sem exército, sem líderes, né? Então custo baixo. Ela foi uma área que produziu bastante fumo, né? E com isso conseguiu sobreviver e gerar prosperidade por muito tempo. E esse é o ponto, quando você gera prosperidade, quando você gera um senso de liberdade, o Estado vai querer chegar e ir direto na tua canela, né? E matar o teu projeto. Então isso aconteceu em vários lugares na história e o povo sempre vai querer liberdade. Por isso que o Estado quer sempre podar a liberdade. Olha o que está acontecendo na internet, eles querem calar as pessoas, o Estado quer crescer, quer taxar, quer controlar, enquanto isso a população quer ir para o outro lado. E todos esses exemplos eles cometeram um problema, que eles tinham bens que geravam interesse do Estado, eram riqueza, então eles estavam construindo algo que geraria valor ou que gera valor. Então é algo que o ladrão toma e tem lucro. Só que o que acontece? Com o surgimento do Bitcoin, a gente tem agora a ferramenta necessária para construir sem deixar recurso para o ladrão tomar. Quando eu digo ladrão, eu digo dos estados, sejam eles qual forem. E aqui é um exemplo, um país que é chamado Butão, na Ásia, é um país pequeno, tem em uma zona ali de conflito, tem bastante pressão, né, dos vizinhos para ser tomado, para ser confiscado. E aí, o que ele faz? Ele começou a minerar Bitcoin. Esse país já é referência na questão ali do Bitcoin, porque ele tem um custo de mineração bem baixo. E agora ele vai construir uma cidade usando o Bitcoin dele como garantia, US$ 1 bilhão em Bitcoin. Eles vão pegar esse capital, em vez dele vender no mercado, porque eles sabem que o Bitcoin vai se apreciar ao longo prazo, ele vai colocar eles como garantia, se endividar em uma moeda fraca, seja dólar, seja uma outra moeda ali que eles usem para fazer esse processo, né, uma moeda fiduciária, e vão construir a cidade deles. E com o passar do tempo, quanto mais imprimirem em dólar, digamos que ele pegou o empréstimo em dólar, mais o dólar vai ficar mais barato, então a dívida dele fica mais barata, enquanto o patrimônio dele valoriza com o tempo, seja o Bitcoin, seja as construções. Então, essa estratégia que eles estão fazendo e várias pessoas já se deram conta nisso, então já começou uma corrida ainda discreta pelo Bitcoin. Então, alguns países e também empresas, elas estão usando a sua ferramenta, né, usando o seu acesso a uma bolsa de valores, a capital de mercado, que é um pouco mais barato do que você pegar um empréstimo no banco, para conseguir usar isso para comprar Bitcoin. E com isso tem a apreciação das suas empresas no longo prazo. No curto prazo é ruído, tá? O fundamento se mantém no longo prazo. E aí, se você quer fazer parte disso, né, como conseguir proteger o seu patrimônio, dá uma olhada ali no alfredp2p.io, que é uma plataforma onde você consegue ainda trocar reais por Bitcoin
com privacidade. Então, sem o Estado ficar sabendo de tudo que você está fazendo e aproveita enquanto ainda é possível trocar moedas criadas por políticos por dinheiro de verdade. E a galera, ela não entende muito em que fase a gente está do Bitcoin, né? As moedas, para ela se tornar um padrão monetário, ela tem algumas etapas que elas passam. A primeira delas é ser um colecionável, né? Então, é um ativo ali que você armazena, que você está usando para especular, depois ele vira investimento, né, para trocas, e aí depois as pessoas começam a perceber que é algo que mantém a ideia de valor futuro, né, que ela vai conseguir trocar ou pelo mesmo poder de compra ou por mais no futuro, né? Então elas começam a armazenar esse capital. Então nessa fase ela não é muito usada como moeda, ela é mais usada como tesouro, né, como uma forma de você reter aí a perspectiva de valor futuro. E dentro dessa fase ali e hoje o Bitcoin ele está entrando nessa fase de reserva de valor, porque a volatilidade dele ela vem caindo bastante. Então ele está saindo ali de um colecionável para um investimento, né, aquele período ali bastante especulativo, e aí a redução da volatilidade ela começa a dar uma tranquilidade das pessoas a armazenarem visando longo prazo, né? Então, é esse momento que a gente está passando pelo Bitcoin, até por isso você vê que o ciclo dele foi menor. Ele caiu, ele subiu bem menos, né, do que o esperado, né, de topo ao fundo foi uma subida ali de menos de 100%, né, no período ali de 4 anos, né, que é o ciclo do Bitcoin, e também agora ele está corrigiu 53%. E anteriormente ele tinha corrigido 77%. Então, o esperado é que o Bitcoin ele vá se comprimindo e essa compressão ela vai gerar futuramente uma grande valorização. Assim aconteceu com a prata e com o ouro. Foram vários períodos de preço comprimido até você ter um choque que levou um aumento exponencial do preço. Tá? O Bitcoin, ao meu ver, ele tem duas corridas ainda para fazer de grande valorização. Uma, quando os países começarem a perceber que é de fato um novo padrão monetário, né? E porque não só eles conseguem fazer reserva, então vai ter essa corrida para reserva, os países vendo que eles conseguem, que é um ativo que consegue reter a perspectiva de valor futuro melhor do que os outros, como também é um ativo de liquidação. Então, muitas pessoas vão começar a usar ele agora como colateral, né, como garantia para pegar empréstimo, seja grandes empresas, seja outras instituições, e depois elas vão começar a liquidar contratos em Bitcoin. E aí ela vai da fase de ser reserva de valor, de um colateral, numa fase intermediária, e aí depois ela começa a ser o liquidante, e aí ela passa a ser o meio de troca. Tá? E aí só depois disso, ela tendo uma base grande de pessoas trocando nela, ela começa a ser precificável, né? As pessoas começam a precificar mercadoria, precificar não, perdão, ativo de precificação. Então as pessoas começam a precificar mercadorias, bens, trabalho, tempo, tudo na questão do Bitcoin, né? Então é um passo ainda que a gente não está nessa fase, a gente nem está ainda na fase de meio de troca, porque a volatilidade dele ainda é grande para ser usado como meio de troca, né? E aí depois disso, ativos de precificação. E só muito mais na frente, padrão monetário. Ao meu ver, a grande valorização do Bitcoin ela vai se dar nessa etapa, né, onde a gente está entrando e vai passar uma fase maior, que é o período onde ela vai começar a ser usada como reserva de países, né, de grande capital. A gente viu o que aconteceu ali com a valorização do ouro por essa grande compra massiva de países. Imagine isso sendo feita no Bitcoin. E o próximo passo vai ser as pessoas percebendo que o Bitcoin é uma reserva melhor do que o ouro, né? Porque ela é mais fácil de ser armazenada, você consegue armazenar mais em um espaço menor.
o custo de transporte é menor, custo de armazenagem é menor, custo de verificação, né, da qualidade, né, também é menor. E fora isso, a liquidação e a transferência também é mais rápida, né? O Bitcoin ele tem todas essas características melhores do que o ouro. Muitas pessoas ainda têm a ideia de que o tangível, né, o físico, ele é melhor. Só que o físico, ele pode ser fraudado, ele pode ser confiscado e ele é muito mais caro para você armazenar e transferir. Então, o ouro ele foi trocado em 71 justamente porque ele era lento para um mundo onde o mercado era feito mundialmente. Então imagina, toda troca você vai ter que transferir várias quantidades de ouro de um cofre para o outro, né? Então, além de aumentar a insegurança, também aumenta o custo. E aí por isso que começaram a usar certificados de ouro, só que já é algo baseado em confiança. E aí, fatalmente, pessoas mais espertas que outras, né, as pessoas de má índole, elas começaram a fraudar esses contratos. Então, é uma falha do ouro que levou esse modelo das moedas sem lastro, né, baseado em confiança de político, por elas serem mais rápidas. Só que o Bitcoin resolve esse problema, né? Então, a gente está nessa transição, aproveite, surfa o quanto antes. E aí, voltando para o tema do vídeo, o Bitcoin ele resolve esse problema, porque ele é um ativo que não pode ser confiscado. Então imagina você, essa cidade aqui, esse país que está sendo criado, todo o país é dívida colateralizada em Bitcoin. Se uma estrutura atacar ele, o Bitcoin serve de seguro e toda aquela terra, tudo ali, ela vai estar atrelada à dívida. Então, a pessoa que está com Bitcoin em autocustódia, ela não vai sofrer tanto um ataque, um roubo de propriedade física, né? A ideia do Bitcoin sendo usado como seguro e não um ativo especulativo. E essa ideia de criar locais privados, locais onde você consegue ter liberdade de criar suas regras, ela está viva ainda mais nos dias de hoje. A gente está vendo Próspera lá em Honduras, que já está durando um tempo considerável. Honduras já tentou é, travar a cidade, tentou barrar o projeto, porque começou a gerar prosperidade, né? Quem diria livre mercado gerar prosperidade? E aí tinha contratos internacionais lá com os Estados Unidos e gerou uma pressão para Próspera continuar rodando. Tá? Mas ainda assim, esse é o problema de Próspera. Eles não estão cuidando com a ideia de criar valor e um valor confiscável, porque eles estão fazendo construções, infraestrutura, tudo isso tem um valor perceptível. Mas se isso for dívida, você começa a gerar uma pressão para não sofrer um ataque, principalmente dentro dos lugares que você está construindo. O povo que fez isso muito bem foi o povo judeu. O que eles fizeram? Eles construíram toda a riqueza dele com base em trocas e mercadorias que não eram muito fixas na terra, que não dependiam muito da confiança em políticos. E aí, com isso, dava um problema em uma região, eles pegavam e iam para outra, colocavam as riquezas dentro da mochila, carregava e das carroças e iam para outra região. Então, e com isso eles conseguiram enriquecer bastante por não sofrer tanto, né? Eles sofreram ali em alguns lugares, mas não sofreram tanto a nível quando comparado com pessoas como na Coreia do Norte, que tinham terras, que tinham riqueza ali, por exemplo. Tudo foi depreciado gigantescamente, assim como em Cuba. Então, essa é a ideia de você ter essa mobilidade de recurso. E isso o Bitcoin traz para a gente. E seguindo essa linha, a gente está criando aqui. Opa! O portal aqui, Livecoins, fez uma matéria, né, sobre o fraguismo. A gente está criando o primeiro mosteiro fraguista, que é uma área onde a gente vai construir nossa primeira comunidade. E toda essa comunidade, tudo que a gente fizer dentro do terreno vai ser dívida colateralizada em Bitcoin. Então, com isso, a gente não precisa brigar com o Estado, a gente não quer substituir o Estado, a gente só quer ser deixado em paz. Então, a gente vai construir na nossa, sem chamar atenção, só quem faz parte da comunidade. E se você quer saber mais, dá uma olhada no site fraguismo.org. A gente tem um vídeo também aqui chamado Manifesto Fraguista, tá até
tá até aqui em cima, né, o Manifesto Fraguista, tem um link aí no YouTube, você pode conferir, explicando tudo o que a gente está fazendo. A gente está criando câmeras arbitrais para resolver o problema da justiça. Nosso sistema de governança, né, é um sistema de DAO. A gente criou uma hierarquia para gerar prova de trabalho e prova de conhecimento, tá? Para as pessoas votarem e decidir a instituição e aqui as nossas crenças. Então, dá uma olhada ali em tudo que a gente está fazendo e depois se junte ao fraguismo. Hoje somos mais de 680 participantes e todo o nosso sistema está pronto. A gente já está construindo um Ancapistão. Então, tá aí o convite. Se você quer construir um Ancapistão, dá uma olhada, estuda no fraguismo e se você gostar, venha fazer parte dessa construção ou continue sendo aí um excelente escravo. Então é isso, vida, propriedade e liberdade.